Olá, amados irmãos, graça e paz. Eu trouxe um texto da palavra para a gente compartilhar hoje. Na verdade, é Gênesis capítulo 1, do versículo 1, Gênesis capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 32. Mas nós hoje, para economizar tempo, vamos ler apenas do 18 ao 24. Que diz assim a palavra do Senhor. Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Matusalém. Andou Enoque com Deus e, depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Esse texto, e depois continua falando da história de Metusalém e do seu filho Lameque, até chegar em Noé. É interessante que Gênesis está contando o início de todas as coisas. O início do cosmos, o início da terra, o início do povo de Deus. E nesse caso aqui, o Gênesis contou para a gente que houve um pecado na família de Adão. Adão, depois que gerou seus dois filhos, um matou o outro, e depois Deus substituiu a vida de Abel com a vida de Sete. E aí vai contar a genealogia de Sete até Noé, onde depois houve o dilúvio. Mas é interessante que a gente pense um pouco sobre isso nesses dias de pandemia. Porque, na verdade, todo mundo tem medo de morrer. Ou pelo menos não quer morrer agora, né? Talvez não tenha medo, mas não quer morrer agora. E dizem até por aí que a vida é muito valorizada exatamente porque podemos perdê-la a qualquer momento. Então, as pessoas querem zelar pelas suas vidas e fazem bem ao fazer isso. O interessante desse texto é que a narrativa conta a história de vários homens, servos de Deus também, que viveram naquela época, viveram muito tempo, viveram bastante tempo, tiveram filhos e filhas, mas sempre o final deles é que eles morreram. Menos um, Enoque. Enoque, o texto diz que Enoque não morreu. E a justificativa do texto para isso ter acontecido com Enoque é que ele andou com Deus. A grande questão que eu acho que nós nos perguntamos, não sei se você se pergunta isso, mas eu me pergunto isso, o que significou andar com Deus? O que queria dizer? O que esse texto quer dizer? Que Enoque andou com Deus? O que isso significa? Acho que se a gente descobrir isso, se a gente entender isso, talvez isso nos facilite, talvez isso nos ajude a buscarmos da mesma maneira, andarmos com Deus também. E o texto fala que Enoque andou com Deus. Versículo 22 aí desse texto, né? Enoque andou com Deus. E primeira coisa que a gente aprende nas Escrituras, que andar com Deus, é isso aqui que o autor escreveu dizendo que andou com Deus, significa que Enoque agradou a Deus. Como é que eu sei disso? Hebreus, capítulo 11, versículo 5, diz que pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus.
Então o autor de Hebreus, inspirado pelo Espírito Santo, nos indica que o que significava aquele andar com Deus era exatamente que Enoque viveu a sua vida para agradar a Deus. E isso é uma experiência maravilhosa, deve ter sido, né? Naqueles tempos caóticos, tempos difíceis, Enoque resolveu que ia viver para a glória de Deus, para agradar a Deus. Só ia fazer aquilo que agradasse a Deus. Isso significou que ele deixou de viver? Não! O texto mostrou para a gente que não. E ele teve uma vida semelhante aos dos seus colegas, semelhante aos seus contemporâneos, mas com essa diferença. Tudo que ele fez foi para agradar a Deus. Ele se casou, ele teve filhos e filhas, ele certamente trabalhou para sustentar os seus filhos, né? Ele teve uma vida como qualquer outro, mas tudo que ele fazia para agradar a Deus. Isso é uma grande lição para nós. Normalmente nós gostamos de nos agradar. Nós fazemos as coisas para nos agradar. Se isso agradar a Deus, a gente fala, opa, que bênção, que legal. Mas na verdade a gente está buscando as coisas para nos agradar. Tem alguns teólogos que até reclamam que o culto a Deus é celebrado de forma que nos agrade, não que agrade a Deus. Porque as pessoas têm procurado, têm buscado esta forma de cultuar, desde que isso traga algum tipo de prazer pessoal para ele. Enoque não. Enoque viveu a sua vida e foi trasladado e não experimentou a morte, porque ele resolveu agradar a Deus, vivendo na sua época, de forma que tudo que ele fizesse trouxesse de alguma forma, agradasse a Deus de alguma forma. A segunda coisa que o texto que os autores bíblicos nos ensinam sobre o que significa andar com Deus, é aquilo que Judas, na sua carta, escreve, versículo 14, que andar com Deus significa servi-lo. E é interessante você pensar nisso, porque Judas diz assim no versículo 14: quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre suas santas miríades. Enoque profetizou, dizendo, ensinando, pregando o Evangelho, anunciando que Deus viria para buscar o seu povo. Ou seja, Enoque viveu para servir ao Senhor. Andar com Deus era fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Ele era um servo, reconhecidamente um servo. Ele profetizou em nome do Senhor. E o Judas coloca isso de maneira interessante quando ele fala sobre Noé. Sobre Enoque, né? Noé, bisneto de Enoque. Sobre Enoque. Na verdade, ele está ensinando que Enoque estava servindo ao Senhor. Então as pessoas sabiam que Enoque era um servo do Senhor. Os seus contemporâneos, as pessoas que viviam ao seu redor, e aquele tempo vivia-se muito tempo, né, muitos anos, e então eles sabiam que podiam contar com Enoque quando queriam entender as coisas de Deus, porque Enoque era um servo do Senhor, ele estava a serviço do Senhor, e ele passou sua vida assim. Andar com Deus também significa servir ao Senhor, trabalhar na obra do Senhor, fazer isto com alegria. E eu penso que hoje nós precisamos aprender a fazer isso cada vez mais e melhor. Nós precisamos aprender a andar com Deus. Gastar a nossa vida, passar a nossa vida servindo a Deus. Como servos, como servas.
do Senhor, trabalhando na sua obra para a sua glória, a fim de agradá-lo. Não é só trabalhar na obra, é isso que eu aprendi aqui, mas é trabalhar para agradar a Deus, dar o seu melhor, dar tudo aquilo que você pode para a obra do Senhor. E eu acho que as nossas igrejas seriam muito diferentes se cada um de nós, com os seus dons, no exercício dos seus dons, dessemos o nosso melhor. Não para parecermos, não para que na frente da igreja tivesse o nosso nome, mas para servir ao Senhor. Porque nós queremos agradá-lo. Eu trabalho com a SAF, com as mulheres da igreja, há algum tempo. E é interessante, porque quando a gente vai fazer algum trabalho que depois vai ter alguma coisa de comida, é muito diferente você ver uma mulher, as mulheres preparando, melhor dizendo, não uma, mas a sociedade, né? Preparando um almoço do que os homens. Porque os homens são muito práticos, né? O que a gente vai precisar? Vamos precisar de arroz, feijão e uma carne. Ok, vamos fazer. Você ficar responsável pelo arroz, o outro feijão, o outro pela carne, tá tudo certo. Como é que eles vão comer? A gente estende lá um banco, o pessoal pega o prato e come na mão, ou então vamos colocar uma mesa aqui, faz uma mesa lá, coloca. As mulheres é muito diferente. Além do arroz, além do feijão, além da carne, tem que ter salada, tem que ter um acompanhamento, tem que ter entrada. E não é só isso. Elas têm que decorar a mesa. Colocar, na verdade, uma toalhinha que combine. E uma florzinha no centro da mesa. Eu acho isso tão interessante, porque elas se preocupam em agradar. Não é só comer. Não é só se alimentar. O ambiente tem que ser agradável. E fica, de fato, bastante agradável, né? E eu penso que se nós exercermos os nossos ministérios em qualquer área, com esse capricho, com essa busca, com esse interesse de que não somente fazer a obra do Senhor, mas fazer para agradar ao Senhor, ou seja, do jeito que Deus quer, com todo o nosso empenho, com todo o nosso coração, com toda a nossa dedicação, certamente as pessoas serão impactadas com a igreja em que servimos ao Senhor. Eu fico pensando que talvez nenhum de nós seja trasladado mais. Enoque já nos deu esse exemplo, né? Mas é interessante que eu e você hoje, no século 21, podermos servir a Deus de todo o coração, com a nossa vida. E mais, agradar ao Senhor de todo o nosso coração, com a nossa vida. Pense nisso. Já que nós não temos certeza quando é que a nossa vida chegará ao fim, vamos aproveitar cada minuto de cada dia para servir ao Senhor, para agradar ao Senhor. Que Deus te abençoe. Queria terminar com uma oração. Oremos ao Senhor. Deus Santo, nós queremos te agradecer por sermos privilegiados, por sermos chamados teus filhos. Nós queremos te render graças, porque entre todos o Senhor nos escolheu e nos salvou e nos selou para que pudéssemos proclamar as virtudes do Senhor
entre todos os povos. Te agradecemos ainda, Senhor, porque hoje nós podemos te servir. Ajuda-nos, ó Deus, a fazer isto com toda a nossa dedicação. E ajuda-nos, Senhor, a fazer isto por amor ao Senhor, para agradar ao Senhor. Enche o nosso coração de entusiasmo, de alegria e de confiança. Nós rogamos a tua bênção, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.